Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui o consultório. Eu vou, para esse segundo bimestre, eu vou trabalhar mais a parte do consultório com uma visão mais hospitalar, tá? Então, vamos trabalhar aí casos clínicos de ambiente hospitalar para aqueles que, de repente, tiverem interesse em seguir a área hospitalar, para ter uma visão aí sobre essa parte do farmacêutico clínico hospitalar, que também é possível implementar dentro da farmácia hospitalar, dentro do hospital, né? O consultório farmacêutico. E hoje, inclusive, grande parte dos hospitais, eles contratam, tem dois tipos de contrato aí para farmacêutico. Um que vai ser contratado para fazer a parte da gestão da farmácia, né? Setor de compras, estoque, sistema de distribuição dentro do hospital, tudo aquilo aí que vocês estão aprendendo aí com o Walter. Então, esse é um farmacêutico mais na parte mais administrativa. E um outro tipo de contrato é o farmacêutico clínico. Então, o farmacêutico é contratado para trabalhar na parte clínica, para participar com os demais profissionais que estão no hospital, para trabalhar em cima dos pacientes que estão internados. Tá? Então, é uma outra função diferente do farmacêutico que vai cuidar mais da parte administrativa. Esse farmacêutico clínico, na verdade, o pessoal hoje pede, a maioria dos São Paulo, praticamente todos, pedem que se tenha uma especialização, né, uma pós-graduação na área ou de prescrição farmacêutica, ou de farmácia clínica, ou de atenção farmacêutica, ou farmácia hospitalar e clínica. Então, ou tem que ter a pós concluída, ou tem que estar cursando a pós-graduação para ser contratado como farmacêutico clínico. E a Baixada, hoje, nós temos alguns hospitais que contratam farmacêuticos clínicos. Então, por exemplo, o Hospital Ana Costa é um hospital que contrata o farmacêutico como administrador e também contrata farmacêutico clínico. Tá? Então, a tendência é que todos os hospitais eles caminhem para nesse sentido, tá? De trabalhar, de contratar farmacêuticos com duas funções diferentes. Então, dificilmente nós veremos hoje um hospital onde o farmacêutico que cuida da parte administrativa, ele também vai ser um farmacêutico clínico, porque não é possível tempo, nem não seria viável conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu vou trabalhar com vocês aqui alguns casos clínicos na área mais hospitalar, para que vocês também tenham um pouquinho dessa visão aí do farmacêutico clínico no hospital, tá? Uma coisa interessante também é que a linguagem do farmacêutico clínico que está numa drogaria ou que está numa unidade básica de saúde, ela vai ser uma linguagem diferente do farmacêutico que está dentro do hospital, do farmacêutico clínico. Dentro do hospital vai ser usada uma linguagem muito mais técnica, porque dentro do hospital vai haver muito mais interação com médico, com enfermeiro, com fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, todos os profissionais que estão atuando ali dentro. Então, vai ser mais comum você ter acesso ao prontuário e lá no prontuário você vai ter lá, por exemplo, um relato do médico ou do pessoal da enfermagem que aqui o paciente ele está com 3 estrelas para um quadro de glicosúria. Tá? Que num balcão de drogaria, nós não vamos usar essa linguagem. Né? A gente sabe lá que a glicosúria é o excesso de glicose na urina, então essa é uma linguagem que vai ser usada dentro do hospital, mas não vai ser falada para o paciente. É uma linguagem entre os profissionais da saúde. No balcão da drogaria ou numa UBS, a gente também não vai ter tanta aplicação dessa linguagem. Nós vamos ter um contato mais direto com a população, né? Então vai ser uma linguagem um pouquinho mais popular, uma linguagem um pouquinho mais tradicional. Mas, eventualmente, estando na UBS ou na drogaria,
o farmacêutico terá que conversar com o médico que está prescrevendo, ou até mesmo quem ele está atendendo lá seja um profissional da saúde, então vai ser necessário que ele tenha uma linguagem um pouquinho mais técnica também, tá? Bom, então, eu separei aqui para vocês alguns casos clínicos, né, para nós trabalharmos hoje. Então, o primeiro é esse aqui, ó. Um paciente que é um agricultor, 42 anos, ele, após pulverizar o inseticida organofosforado em uma plantação de tomate sem a devida paramentação, ele se sente mal, sendo internado às pressas no hospital. E aí o que ele apresenta como problema, né? Distúrbio visual, a pupila dele está dilatada, ele está com bastante salivação, sudorese, diarreia, dor abdominal, uma hipersecreção brônquica, um broncoespasmo, dispneia, cianose, náuseas, vômitos, bradicardia e hipotensão. Então, esse paciente está intoxicado por conta do contato direto com o inseticida organofosforado, e vocês irão aprender de maneira mais detalhada sobre essa parte aí de organofosforado quando lá no quarto ano tiver a disciplina de toxicologia, mas lá vocês vão aprender um pouco mais sobre as análises químicas desse tipo de composto, como é que eu coleto uma amostra biológica para fazer análise desse composto, tá? E também vão aprender como reverter esse problema, tá? Aqui nós vamos trabalhar em cima da clínica, da visão do farmacêutico clínico. Esse é um caso muito comum de pessoas que moram no interior, em região agrícola. Então, não vai ser um caso comum num hospital aqui na Baixada Santista, a não ser que a pessoa ela tente lá o suicídio fazendo a ingestão, a administração de um inseticida organofosforado, tá? Mas é importante a gente conhecer também esse perfil de paciente, que não é um perfil clássico aqui da nossa região, porque talvez muitos de vocês, depois de formados, não continuem aqui na Baixada, né? Talvez muitos de vocês possam migrar para outras regiões do país ou para o interior do estado de São Paulo, e é importante que vocês tenham uma visão clínica geral de todas as possibilidades que vocês podem encontrar dentro do hospital. Então, em cidades do interior, que nós temos regiões mais agrícolas, esse tipo de caso ele é um caso muito comum. Então, vamos pensar primeiro nessa relação aqui, ó. Inseticida organofosforado, e qual é a relação desse inseticida organofosforado com todos esses processos aqui, ó, tá? Para isso, eu preciso lembrar de um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, nós sabemos que lá no sistema nervoso central, nós teremos lá a síntese da acetilcolina, nós teremos o armazenamento desta acetilcolina em vesícula armazenadora e nós teremos a exocitose dessa acetilcolina que vai cair lá na fenda sináptica. A gente sabe que essa acetilcolina ela irá promover uma sinapse neuronal, então ela vai interagir com o neurônio pós-sináptico, promovendo aqui uma sinapse. Mas a gente sabe também que essa acetilcolina ela vai ser liberada em direção a áreas mais periféricas. E quando eu falo em áreas mais periféricas, eu preciso lembrar de sistema nervoso autônomo parasimpático. E quando eu falo em parasimpático, eu preciso lembrar que isso aqui tem a ver com o receptor muscarínico. Então, receptor M, receptor muscarínico. Aquilo que nós vimos lá no comecinho, lá de quando nós começamos aí a disciplina de farmacologia. Então, vamos pensar nessa acetilcolina acoplando como agonista do receptor muscarínico. Tá? E aí eu vou colocar pontualmente nesses locais aqui, ó. Primeiro, a acetilcolina,
ela vai acoplar num receptor muscarínico lá na região, lá na pupila. Então, ela vai até a pupila. Eu sei que lá na pupila nós temos a presença do receptor muscarínico, e toda vez que eu tenho a acetilcolina atuando como agonista de receptor muscarínico, a consequência que eu tenho na pupila é que eu tenho ali uma dilatação dessa pupila. Tá? Então, essa pupila ela vai estar mais dilatada, e aí eu vou ter, então, a relação com a dilatação da pupila e os distúrbios aí visuais aí no paciente. Tá? Nós temos também a relação aqui com a salivação. A gente sabe que do ponto de vista fisiológico, nós temos que lá na região da boca, nós temos ali a presença de glândulas salivares. E eu sei que nestas glândulas salivares, eu tenho a presença do receptor muscarínico, onde a acetilcolina acopla como agonista. E o que ela faz é que ela promove o estímulo da secreção salivar. Então, nós temos o estímulo da salivação. Nós temos também que a acetilcolina atua sobre a região lá dos pelos, né? Interferindo diretamente sobre essa questão aí da sudorese. Então, nós vamos ter aqui também um paciente que vai ter lá, então aqui a região a mão, os braços, e aqui eu vou ter os pelos. Nesta região aqui, eu tenho a presença também do receptor muscarínico, onde a acetilcolina ela acopla como agonista. Tá? E aí, na verdade, o que ela favorece aqui é uma dilatação dos poros ali, o que vai favorecer a eliminação do suor, que vai favorecer o evento da sudorese. Tá? Então, a acetilcolina favorecendo, então, a sudorese ali no paciente. Nós também vamos ter bom, nós também vamos ter aqui atrás, voltando para cá, nós temos aqui um paciente falando de diarreia e dor abdominal. Então, agora, nós vamos aqui migrar para o paciente na região lá do sistema digestório. Estômago e intestino. Nós já vimos também lá naquela aula lá de sistema nervoso autônomo parasimpático, que aqui no estômago nós temos a presença do receptor muscarínico, a acetilcolina acopla como agonista, estimula o receptor muscarínico, e o que ela vai promover aqui é um aumento da secreção de ácido no estômago. E nós temos aqui no intestino também a presença do receptor muscarínico, onde a acetilcolina ela vai promover o estímulo dos movimentos peristálticos, o estímulo do peristaltismo. Tá? Tudo isso que eu estou colocando aqui, eu estou colocando como respostas fisiológicas. Tá? E aí daqui a pouco nós vamos voltar para aquela situação clínica daquele paciente que deu a entrada lá no hospital. Nós temos, então, também uma relação com secreção brônquica. A gente sabe que também lá na cavidade pulmonar, lá nos pulmões, nós temos a presença lá dos pulmões, onde eu tenho brônquios, bronquíolos e alvéolos. E nós temos ali a presença de musculatura lisa. E aqui nós sabemos que tem receptor muscarínico com a ação da acetilcolina. E a consequência que ela promove aqui é uma contração dessa musculatura lisa do pulmão, trazendo como consequência uma broncoconstrição. Tá? Nós temos também o paciente reclamando de dispneia, cianose, náusea, vômito, bradicardia e hipotensão. E aí a gente vem para cá para bradicardia e hipotensão. No músculo cardíaco, nós também já vimos que nós temos a presença do receptor muscarínico,
com a ação da acetilcolina. E toda vez que a acetilcolina copla com o agonista do receptor muscarínico, ela traz como consequência uma redução do débito cardíaco. E, portanto, isso pode trazer um quadro de bradicardia e, portanto, isso aqui pode reduzir os valores da pressão arterial. Tá? Então, também... Professor, desculpa interromper, é que a minha internet travou. Será que o senhor só poderia falar novamente essa última parte, por favor? Tá, do músculo cardíaco. Isso. Então, lá no músculo cardíaco, nós temos também a presença do receptor muscarínico, tá? Onde a acetilcolina ela é um agonista do receptor muscarínico lá no músculo cardíaco, e a resposta fisiológica que ela promove é uma redução do débito, ou seja, uma redução da força e redução da frequência cardíaca, portanto, gerando uma bradicardia, podendo reduzir os valores da pressão. Tá? Então, isso é o que a acetilcolina faz também no músculo cardíaco. Tá bom? Obrigada. Bem, e aí ficou aqui a parte de náusea e vômito, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Bom, todos esses sintomas que eu comentei agora e fui relacionando eles com uma resposta fisiológica, eles estão associados às ações da acetilcolina como agonista. Tá? E o que acontece quando uma pessoa usa um inseticida organofosforado? O inseticida organofosforado, ele promove a inibição de uma enzima chamada enzima acetilcolinesterase. Esta é uma enzima fisiológica. Ela aparece também, a sigla dela, como ACHE. Tá? O que faz essa enzima acetilcolinesterase? Ela está aqui, ó. Veja, nós produzimos acetilcolina, ela estoca aqui na vesícula e ela é liberada por exocitose. Cai na fenda, faz a sinapse e mexe no comportamento, vai para a área periférica, no receptor muscarínico, para gerar, por exemplo, todas essas respostas fisiológicas que eu apontei aqui. E aí, depois que essas respostas fisiológicas elas foram contempladas, isso precisa terminar. E para terminar, eu preciso ter o fim da acetilcolina. A acetilcolina ela tem que ser destruída e não estar mais ativando o receptor muscarínico. Quem vai degradar, quem vai destruir essa acetilcolina aqui é justamente esta enzima ACHE. Então, a função fisiológica da acetilcolinesterase é que ela tem uma função de degradar, ou seja, de destruir a acetilcolina. Ela destrói essa acetilcolina e, portanto, eu não tenho mais uma grande quantidade de acetilcolina acoplando em receptores muscarínicos. E aí eu finalizo todas essas respostas aí parasimpáticas. Tá? Então, o que é um processo normal? Produzir acetilcolina, estocar na vesícula, liberar por exocitose e ela cumprir o seu papel, tanto na ação central, através da sinapse, quanto em áreas periféricas, através do sistema nervoso autônomo parasimpático. Depois que ela já foi liberada e cumpriu o papel dela, chega a hora da acetilcolinesterase degradar essa acetilcolina, e aí eu vou ter a redução de toda essa ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, e todas essas respostas fisiológicas, elas vão ser reduzidas. Essas são respostas fisiológicas do nosso dia a dia. Então, como eu já comentei com vocês, né? Para que eu tenho que ter secreção de ácido? Para digerir o alimento que chega aqui no estômago. Para que eu tenho que ter mais peristaltismo? Para favorecer o trânsito de todo o conteúdo que está chegando aqui no intestino. Tá? Para que eu tenho que ter, por exemplo, um aumento da secreção salivar? Também é para promover um auxílio na digestão do alimento. Eu tenho que ter redução do débito para evitar com que eu tenha um infarto, uma parada cardíaca, porque a minha pressão não suba muito. Para que eu preciso ter sudorese? Porque eu estou em superaquecimento, eu preciso perder calor. Então, toda vez que nós estamos realizando uma atividade física,
nós entramos em sudorese, porque nós estamos com uma alta produção de calor, e esse calor ele precisa ser eliminado. Isso se dá através da acetilcolina, que atua lá no parasimpático, lá na região dos pelos, tá? Favorecendo o evento da sudorese, da perda de calor. Tudo isso aqui vai acontecer ao contrário. Por exemplo, se eu pensar em reter calor, se eu estou numa região muito fria, eu vou ter a piloereção, eu vou ter a contração dos poros. E aí eu vou reter calor. Quem vai promover essa contração dos poros, vai fazer com que eu retenha calor, já é o outro lado, que é o sistema nervoso autônomo simpático. Então, tudo isso é resposta fisiológica. Vamos pensar no nosso paciente aqui, ó. O cara usou um inseticida organofosforado, que é um inibidor da enzima acetilcolinesterase. Ele, na verdade, ele teve contato através da pele, só que foi tanta quantidade, porque ele estava pulverizando, então foi através da pele, e ele também acabou inalando essa substância, que chegou a ter uma alta concentração plasmática, que, por sua vez, chegou em altas quantidades e, como é um inibidor da colinesterase, veio aqui e fez isso. Então, o inseticida, o organofosforado, inibiu a acetilcolinesterase. Quando ele inibe a acetilcolinesterase, eu não degrado mais a acetilcolina. Portanto, eu passo a ter muita acetilcolina disponível aqui na fenda sináptica, porque ela não está mais sendo destruída. E essa acetilcolina em excesso vai acoplar uma quantidade muito maior de receptores muscarínicos. E, portanto, todas essas respostas que são fisiológicas, elas se tornarão muito mais evidentes, muito mais potentes. Então, o que era para ser uma simples bradicardia para reduzir a pressão, passa a ser uma grande bradicardia com redução da pressão, com um risco, inclusive, de uma parada cardíaca. Porque eu tenho um excesso de acetilcolina atuando ali. O que era para ser uma simples dilatação da pupila passa a ser uma grande dilatação da pupila. O que era para ser só uma secreção salivar comum passa a ser uma grande secreção salivar. Então, esse paciente ele dá a entrada no hospital salivando bastante. Quando o plantonista, o médico, ele está olhando ali, ele já vê que a pessoa está salivando, né? Às vezes está até espumando pela boca, ele sabe que isto tem a ver com uma sobrecarga das ações do parasimpático. É o excesso de acetilcolina. Quando ele também pega a lanterninha dele e dá uma olhada na pupila, ele vê a pupila dilatada. Então, só de ver a pupila dilatada e esse paciente hipersalivando e a pressão dele caindo com um débito muito fraco, uma bradicardia, ele já sabe que ali ele vai ter que interferir nessa ação do parasimpático. Ele sabe que ele vai ter que usar um bloqueador para esse parasimpático aí, tá? Ele nem sabe quem é a substância que está gerando o problema, porque aí é um outro momento. A ideia nesse momento é, o paciente deu a entrada no hospital, ele está, por exemplo, com risco de parada cardíaca, tá? Ele está com risco porque eu vou ter um excesso de acetilcolina no muscarínico com muita broncoconstrição. Então, vai ter uma redução da taxa de oxigênio. E olha só o que nós temos no relato do paciente. Uma hipersecreção brônquica, um broncoespasmo, ou seja, uma grande broncoconstrição, um quadro de dispneia, que é uma grande falta de ar, e o paciente cianótico, o paciente com uma cor mais arroxeada, ou seja, ele está com uma perda severa de oxigênio. Então, realmente, a acetilcolina está pegando pesado aqui na região pulmonar, está dando muita broncoconstrição e está reduzindo demais essa taxa de O2. Então, ele tem um risco de ter uma parada cardíaca e ele tem um risco de uma parada respiratória. Portanto, esse paciente está com risco de parada cardiorrespiratória, tá? Então, independente dele saber quem é a substância que está gerando o problema, na emergência, ele tem que saber o que ele tem que usar para reverter esses problemas que são críticos, que no caso são o risco da parada cardíaca
e o risco da parada respiratória. Depois que esse paciente sair desse risco, aí que ele vai pedir uma coleta de uma amostra para tentar identificar, se houver no hospital um laboratório que faça uma análise toxicológica, para tentar identificar que tipo de substância química tem ali. Ou então, se o hospital não tem essa estrutura, às vezes um hospital que não tem a condição de fazer isso, é importante também pegar o histórico desse indivíduo. Então, alguém da família, alguém que trabalha com ele, relatando o histórico do que aconteceu naquele dia, porque em cima do histórico do que as pessoas que vivem ao redor desse paciente estão contando, vai ser possível saber a causa do problema. Tá? Se a gente partisse para a toxicologia, que já seria aí na disciplina que vocês vão ter o ano que vem, aí nós estaríamos falando assim, que a amostra, e de repente esse paciente veio a óbito. E aí vai ter que emitir um laudo, porque de repente ele pode ter tentado cometer um suicídio. Suponhamos que ele tomou um frasco inteiro de um inseticida e um organofosforado. Tá? Então, nós temos que coletar a amostra biológica para tentar fazer uma análise química e tentar identificar qual é a substância que está ali e qual é a quantidade que ele ingeriu, porque isso vai gerar um laudo toxicológico e isso vai cair no processo, que vai cair na mão lá do delegado, dos advogados e do juiz, tá? Para dar um parecer final a um processo. Então, aí já entraria uma questão mais da toxicologia e não da farmacologia ou da visão do consultório farmacêutico. Então, tudo o que está acontecendo com o nosso paciente é sobrecarga, é muita acetilcolina. É acetilcolina demais. Portanto, dilata demais a pupila, cai demais a frequência, tem uma hipersalivação, muita sudorese, muita dor de estômago, muito movimento peristáltico, ele pode ter cólica e diarreia, muita broncoconstrição, portanto, muita falta de ar. E um iminente risco de parada cardiorrespiratória. Tá? Então, tudo que nós estamos colocando aqui, nós estamos atribuindo a esse inseticida organofosforado pela inibição da enzima acetilcolinesterase, onde ele promove um aumento das atividades do sistema nervoso autônomo parasimpático. Tá? Então, lá dentro do hospital, vai aparecer no relatório, lá no prontuário deste paciente, esta linguagem. Isso é o que vai aparecer. Como é que ele deu entrada no hospital? E vai aparecer isso aqui também. Olha, o paciente teve contato, uma exposição intensa pela ausência de EPI com inseticida organofosforado. E, portanto, esse paciente ele está com todos os sintomas de uma sobrecarga parasimpática. Tá? Esse é o tipo de linguagem do âmbito hospitalar. Tá bom? Antes da sequência aqui, vamos colocar isso aqui que é náusea e vômito. Bom, por que o paciente está apresentando náusea e vômito? Porque toda vez que nós estamos intoxicados, o nosso organismo ele vai lutar contra essa intoxicação. Então, ele vai tentar eliminar aquela substância que está presente no nosso organismo. E uma maneira que ele vai tentar eliminar é através de náusea e de vômito. No caso aqui, se esse paciente tivesse feito a administração oral, náusea e vômito poderia ser uma resposta fisiológica que poderia até ajudar, porque vai tentar eliminar parte daquilo que está ainda no estômago e não vai deixar absorver. Portanto, o nível de intoxicação ele pode diminuir. Agora, se no caso, tudo isso aqui é consequência do contato com a pele e da inalação que ele teve, náusea e vômito não vão resolver muito, porque, na verdade, ele não tem conteúdo da substância tóxica no estômago, não tem conteúdo gástrico, mas ele tem uma quantidade que está disponível na corrente sanguínea, que foi absorvido porque entrou em contato com a pele e porque esse paciente também inalou uma grande quantidade disso. Mas, independente da via que foi feita o contato com essa substância que atingiu a corrente sanguínea, o organismo ele vai, se ele entender que há um quadro de intoxicação, o nosso organismo sempre vai acionar o reflexo de náusea e de vômito. E isso vai valer para qualquer substância que o organismo entenda que seja tóxica, seja um alimento,
seja um medicamento ou seja uma substância química de uso ilícito. Tá? Como é que acontece esse processo? Bom, eu tenho aqui, então, sistema digestório, estômago e intestino, e eu vou ter a região lá do sistema nervoso central, onde eu tenho duas áreas. Uma delas é a ZGQ e a outra delas é a CV. ZGQ é a zona de gatilho de quimiorreceptores. Então, ZGQ, zona de gatilho de quimiorreceptores. E CV é o centro do vômito. Então, centro do vômito. São duas áreas presentes no sistema nervoso central. Toda vez que nós temos no nosso organismo alguma substância que o nosso organismo entende como tóxica, automaticamente vai ser acionado esta zona de gatilho de quimiorreceptores. E imediatamente ela vai avisar o centro do vômito. Então, vai estimular, vai acionar também aí o centro do vômito. Tá? Quando isto acontece, nós temos aqui no sistema nervoso central um aumento bastante exacerbado da produção de acetilcolina, um aumento bastante exacerbado da produção de dopamina e um aumento bastante exacerbado da produção de histamina. E isto vai acontecer na área central, que vai repercutir através de terminações nervosas que vão até a área periférica. Então, todos esses mediadores também estarão aumentados nesta área periférica. E a consequência disso é o que nós já vimos atrás na mesma linha do refluxo. Eu terei uma contração desta região, que é o piloro, que é o que faz a conexão do estômago com o intestino, e nós teremos um relaxamento da região da cárdia, que é quem faz a conexão do esôfago com o estômago. Então, é o mesmo processo do refluxo, porém, envolve os mesmos mediadores. Porém, a diferença é que, para acontecer isso aqui, o processo ele se inicia nessas duas áreas, a ZGQ e o centro do vômito, para estimular todo esse processo, e aí, consequentemente, todo o conteúdo que está aqui não consegue fazer no trajeto descendente, porque aqui está contraído, então isso vai acabar retornando, que é isso que acaba promovendo náusea e vômito. Então, náusea e vômito, na verdade, é um sistema de defesa do organismo para tentar eliminar tudo aquilo que o organismo entende como tóxico. Tá? E isto vai acontecer independente da via de administração. Então, vocês poderão, de repente, trabalhar no hospital e dentro do hospital vai ter lá um tratamento, uma linha com quimioterápicos. Normalmente, quimioterápicos trazem ao paciente náuseas e também vômito, tanto que usa muito antiemético, por exemplo, andancetrona, para tentar prevenir essas náuseas e vômitos no paciente. Se o quimioterápico promove náusea e vômito, significa que o quimioterápico ele é visto como uma substância tóxica, e realmente é, porque ele vai destruir o tumor ou os tumores e também vai destruir todas as células normais. Então, isso é visto como tóxico, vai acionar a ZGQ, o centro do vômito, vai aumentar esses mediadores, aí também aumenta a serotonina, que é um outro mediador de náusea e vômito, tanto central quanto periférica, e vai promover esse evento de contração do piloro e relaxamento da cárdia, e, portanto, trazendo como consequência náusea e vômito. Então, é um processo que vai ser igual para qualquer coisa que o organismo entenda como tóxica. Então, voltando para o nosso caso, o que nós temos? Uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo parasimpático em consequência da inibição da enzima acetilcolinesterase e todos os sintomas relacionados a uma hiperatividade do parasimpático e náuseas e vômitos, consequência do sistema de defesa do organismo na tentativa de eliminar aquilo que o organismo está entendendo como algo que é tóxico aí para o organismo.
Nós temos aí, então, agora que pensar na solução, porque nós estamos falando em farmácia clínica, né? Estamos pensando em farmacêuticos clínicos. E aí, o que o farmacêutico clínico ele tem que olhar nesse momento? Primeiro ponto, náusea e vômito, nessa situação, não se corta. Você deixa. Porque eu quero que o paciente elimine tudo aquilo que, de repente, ele possa ter ingerido. Como ele está chegando no hospital e nós não sabemos a história como um todo, nós só temos um paciente que tem lá os seus sinais e sintomas, e em cima disso é que vai, e o histórico de quem está acompanhando ele, e é em cima disso que vai ser tratado o paciente. Então, eu já entendo que, se ele está com náusea e vômito, provavelmente ele está intoxicado, eu tenho que deixar náusea e vômito acontecer. Eu não quero cortar náusea e vômito. É diferente dessa situação que eu falei dos quimioterápicos, tá? Eu quero que os quimioterápicos permaneçam, eles são aplicados de maneira endovenosa. E quando está no âmbito hospitalar, uma grande parcela é endovenosa, que vai acionar náusea e vômito. E náusea e vômito não vai adiantar de nada, porque não tem nada no conteúdo gástrico, mas eu quero tirar o desconforto desse paciente, então eu vou usar um antiemético. Mesmo que tenha usado algum medicamento pela via oral, eu vou usar um antiemético porque eu quero que esses medicamentos que passem pelo estômago cheguem até o intestino e consigam passar pelo processo de absorção. Não quero que eles sejam eliminados. Diferente desse nosso caso clínico, eu quero deixar náusea e vômito para eliminar tudo aquilo que provavelmente ainda esteja no estômago desse paciente, tá? Bom, então, isso aqui eu não corto. Náusea e vômito eu não mexo. Agora, tudo isso aqui eu preciso reverter, principalmente pensando em bradicardia, hipotensão, broncoespasmos, espasmo, dispneia e cianose, tá? Porque isso aqui é o grande risco desse paciente vir a óbito, ou por uma parada cardíaca, ou por uma parada respiratória. E juntando, se acontecer as duas coisas simultâneas, uma parada cardiorrespiratória. Como é que eu vou impedir toda esta exacerbação aqui? Ué, Deu ruim. Eu acho que deu uma bradicardia nele. Cancelaram o CPF dele. O Zoom caiu também? Não, só caiu só o dele só. caiu o Zoom também, caiu o TikTok, Instagram, Facebook, tudo nessa porra hoje.
Gente. Eita porra, o negócio caiu aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Deu um apagão total aqui. Estão me escutando aí? Estão vendo de novo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Bom, então, estava comentando com vocês, né? Existe aqui uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo parasimpático e nós precisamos salvar esse paciente, tá? O que vai ser utilizado de maneira imediata, independente de saber o que o paciente consumiu, não consumiu, teve contato, não teve contato. Eu preciso aqui da utilização de um fármaco que seja um antagonista de receptor muscarínico. O antagonista muscarínico. Porque se o problema está no excesso da atividade da acetilcolina, que é um agonista muscarínico, eu preciso de um antagonista muscarínico. E, no caso, esse antagonista muscarínico é a atropina. A atropina na sua forma injetável. Tá? Todo hospital tem que ter atropina como medicação de emergência. Todo centro cirúrgico em hospital tem que ter atropina. Usa-se muita atropina dentro do hospital. Então, essa atropina vai ser administrada pela via endovenosa e ela vai, então, atuar em todos esses alvos aqui, bloqueando as ações da acetilcolina. Então, o que eu vou ter acontecendo nesse momento? A acetilcolina, que é um agonista, versus a atropina, que é um antagonista. Então, nós teremos aqui aquele evento farmacológico, que é o antagonismo competitivo reversível. Eu tenho um agonista versus um antagonista que querem ocupar o mesmo receptor, que no caso é o receptor muscarínico. Vai ganhar aquele que estiver em maior concentração, aquele que estiver em maior quantidade. E os locais alvos aqui para esse paciente são músculo cardíaco, porque eu não quero que ele entre em parada, eu não quero uma bradicardia em excesso, e pulmão, onde eu não quero que ele tenha muita broncoconstrição. Eu quero que ele tenha broncodilatação e melhore a oxigenação. Reduzir a atividade das glândulas salivares também é algo importante. Por quê? Porque eu reduzindo essa salivação, eu diminuo a possibilidade deste paciente engasgar com a própria saliva, caso ele esteja inconsciente. Então, também, a atuação sobre as glândulas salivares também é um dado importante, tá? Essa atropina vai ter uma dose que é um ponto de partida, e aí, à medida em que ela é administrada, o médico vai observando a reação do paciente, vai monitorando principalmente taxa de oxigênio e frequência cardíaca e pressão arterial, e se houver a necessidade, ele vai aumentando a dose. Então, ele tem um ponto de partida e ele pode ir escalonando nessa dose, subindo. Tá?
Bom, depois, vamos imaginar que esse paciente, então, ele entrou em estabilidade, né? Ele já está consciente, está conversando. Ele não vai ter alta imediatamente. Provavelmente, ele vai ficar ainda 72 horas no hospital, porque pode ser que ele ainda tenha esse inseticida presente no organismo, porque são uma substância que acumula em tecido adiposo, e pode ser que ele vá embora para casa e essa substância, saindo do tecido adiposo e caindo na corrente sanguínea, pode promover novamente um quadro de intoxicação. Então, provavelmente, se esse paciente não teve nenhuma sequela, provavelmente ele vai ter alta somente 72 horas após ter sido revertido o quadro de intoxicação dele. E caso se saiba qual é o inseticida, se descobrir, não, realmente, olha, nós sabemos que é um inseticida organofosforado. Então, aí pode ser usado um antídoto, que é um antídoto específico. Esse antídoto específico, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar sobre a colinesterase. E, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma ativação da acetilcolinesterase. Porque se ele ativa a acetilcolinesterase, eu volto a ter mais atividade dessa enzima e, portanto, eu volto a degradar, a destruir mais acetilcolina e eu diminuo essas ações aí do parasimpático. Esse ativador da acetilcolinesterase, ela se chama pralidoxina. Também é uma medicação que, dependendo a região onde se mora, ela é uma medicação obrigatória na farmácia hospitalar. Tá? Então, se é uma região de interior, é uma região mais agrícola, tem que ter pralidoxina. Aqui na nossa região, talvez os hospitais não tenham, a não ser que se tenha um histórico de pessoas que já tentaram cometer o suicídio fazendo a ingestão do inseticida organofosforado. Aí, tendo o histórico, é necessário ter pelo menos lá uma quantidade mínima da pralidoxina, imaginando que isso possa acontecer novamente. Então, os dados estatísticos são muito importantes. A partir do momento que a pessoa ela dá entrada no hospital, é bastante importante saber anotar tudo no prontuário, porque esses dados também serão importantes para o futuro do hospital e da farmácia hospitalar. Então, se eu estou numa região que tem uma alta incidência de pessoas contaminadas com inseticida organofosforado, eu preciso ter uma quantidade maior de pralidoxina no estoque. Tá? Se eu estou numa região que não tem, nos últimos 20 anos, nenhum caso de contaminação por inseticida organofosforado, não há por que eu ter pralidoxina no estoque, porque eu sei que é um produto que vai ficar parado, vai vencer, e eu posso usar o dinheiro disso aqui para comprar um outro produto para a farmácia. Tá? Mas, do ponto de vista... E aí, essa questão de comprar ou não a pralidoxina, isso já entra no papel do farmacêutico, que é o gestor da farmácia hospitalar. Tá? Então, ele vai ver se esse dinheiro do hospital, parte desse dinheiro vai ser destinado para comprar que linha de medicamentos. Tá? Por isso que é importante conhecer a realidade do hospital, quais são as incidências, né, os problemas principais que ocorrem no hospital. O farmacêutico clínico, ele vai cuidar dessa parte aqui, que é essa parte aqui onde o paciente ele não está passando bem e vai ter que ser revertido. É claro que quem vai decidir tudo isso aqui é o médico, mas o farmacêutico clínico, ele participa dentro do hospital ativamente nas decisões que serão tomadas pelo médico. Muitas vezes, apesar de ser um caso que possa ser um caso comum para algum médico, de repente ele tem a dúvida e ele possa pedir ajuda da equipe. Tá? Isso também não é nada incomum, isso pode acontecer, ainda mais se ele sentir confiança na equipe que trabalha com ele. Por isso que é importante que vocês tenham uma linguagem técnica, que são aqueles mecanismos que eu sempre passo para vocês, porque dependendo o local onde você trabalha e o momento que você está, vai ser fundamental, vai ser necessário você utilizar essa linguagem mais técnica, essa linguagem técnica e clínica. Tá? Então, para esse nosso caso clínico aqui, nessa situação, nós estamos pensando principalmente em atropina, que é um antagonista muscarínico, mais a pralidoxina, que é um antídoto ativador da acetilcolinesterase, um antídoto específico para inseticidas organofosforados.
Tá? Então, esse é um caso clássico de um paciente de hospital. Vejam que a clínica do hospital ela é uma clínica bem diferente da clínica da UBS e da clínica da drogaria. Tá? Por isso, também que os hospitais, para contratar farmacêuticos clínicos, eles pedem que a pessoa esteja, no mínimo, cursando uma pós-graduação nessa área. Tá? Porque é necessário ter conhecimento clínico, embasamento clínico para lidar no dia a dia do hospital e ajudar e não atrapalhar o ambiente hospitalar. Tá? Bom, então, esse é o primeiro caso que eu queria aí trabalhar com vocês. Se tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, aí fique à vontade. Caso Professor, Oi. nesses casos aí, qual a dosagem a ser aplicada desses medicamentos? Então, aí, na verdade, assim, vai depender muito do grau que esse paciente ele entra, por exemplo, principalmente com a questão da bradicardia, do valor da pressão e da dispneia, da cianose, que vai ser vista através, por exemplo, do oxímetro, onde vai ver a proporção de CO2 e de O2. Tá? Então, isso vai depender muito da gravidade do caso. Eu não sei de falar de cabeça a diluição disso, mas isso aqui tem, dentro do hospital, já tem um protocolo estabelecido. Tá? Então, a atropina, a diluição inicial dela é tanto de atropina para tantos ml de solução fisiológica. Tá? E aí depois pode ir aumentando isso. Tá? Mas não tem de cabeça a dosagem, mas vai ser definida conforme a gravidade e dentro do hospital já tem que ter um protocolo montado em cima disso. Tá? Não dá para, na hora da emergência, ficar pensando o quanto vai dar disso e o quanto vai dar disso. Já vai ter um padrão estabelecido. Tá? Ok, professor. Obrigado. Alguém mais? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, seguindo para o segundo caso aí também de um perfil de hospitalar. Então, mais um quadro aqui de intoxicação, só que agora estamos falando aí de um jovem, né, de 19 anos, um jovem de 19 anos, dependente químico de álcool, crack e de opioides. E ele é internado às pressas no hospital em virtude de intoxicação por uso abusivo de morfina. Então, estamos falando de uma overdose de opioides, de um opioide. Tá? Ele apresenta dispneia, depressão respiratória, e ele apresenta também quadros de alucinação. Imediatamente foi administrado naloxona. Então, veja só, nós temos aqui um paciente que também está entrando com dispneia, com falta de ar, provavelmente pode estar cianótico, que lembra parte dos sintomas daquele caso anterior. Só que agora nós já temos a informação de que o paciente ele está intoxicado por morfina. Tá? E aí o que nós temos que lembrar? Que toda vez que eu falo em receptor opioide, eu tenho lá um receptor de membrana, que é o receptor opioide. Quando eu tenho aqui a presença de um agonista, como é o caso da morfina, que é um agonista de receptor opioide, ela vai estimular esse receptor aqui, e eu sei que este é um receptor metabotrópico, ou seja, aqui tem uma proteína G, cuja subunidade é alfa-I, que é inibitória. Como eu tenho um agonista que está estimulando, isso estimula o deslocamento dessa subunidade alfa-I, que vai levar uma informação de inibição para a enzima, que no caso é a adenilato-ciclase, caindo o trabalho da adenilato-ciclase. Porque o que tem uma subunidade alfa inibitória. Essa adenilato-ciclase trabalhando menos, irá reduzir a produção do segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, e, portanto, reduzir os níveis da proteína quinase do tipo A. Isso trará como consequência uma interferência sobre os canais iônicos, onde eu terei o fechamento dos canais de sódio
e também o fechamento dos canais de cálcio. Então, eu tenho menos sódio e menos cálcio migrando para o líquido intracelular, e eu tenho o aumento do tempo de abertura dos canais de potássio. Então, esse potássio, ele migra do líquido para o leque. Portanto, eu tenho aqui no líquido intracelular uma redução de carga positiva, ou seja, uma redução de todo o potencial de ação. Tá? Esta redução, esse evento aqui, é o que pode trazer como consequência uma depressão lá do centro respiratório. E o centro respiratório, se a gente lembrar, ele é o chamado bulbo. Então, lá no sistema nervoso central, nós temos uma região, que é a região aqui na nuca, aqui atrás. Esta região aqui é o bulbo, onde nós temos aqui o nosso centro respiratório. Esse centro respiratório, ele se comunica diretamente com os pulmões. E tudo isso aqui vai sendo monitorado, né? Uma coisa comunicando com a outra, e isso vai mantendo a nossa taxa de oxigenação. Tá? Aqui na região do bulbo, nós temos a presença de receptor opioide, onde eu tenho lá a ação da morfina, que está gerando aquele mecanismo que está deprimindo esse centro respiratório, está jogando a atividade dele para baixo. Quando eu deprimo o centro respiratório, eu tenho, então, uma depressão respiratória e, portanto, eu posso ter um risco desse paciente dele ter tanta redução da taxa de oxigenação que ele pode ter uma parada respiratória. Para vocês nunca mais esquecerem que aqui atrás, né, no centro respiratório, é a região do bulbo, lembre sempre, quando vocês vão ver lá, lutas que envolvem artes marciais ou luta de boxe, né? Não pode dar golpe na região da nuca. Por quê? Porque um golpe forte na região da nuca vai pegar exatamente a região do bulbo, e um golpe muito forte na região da nuca pode deprimir o centro respiratório, e a pessoa ela pode vir a óbito instantâneo por uma parada respiratória imediata. Por isso que é proibido qualquer tipo de golpe nessa região aqui da nuca. Tá? E a morfina, como ela está em overdose, ela está gerando todo esse mecanismo promovendo essa depressão. Tá? Então, já sabendo que era uma intoxicação por opioide, por morfina, e já associando que é um sintoma clássico do opioide, a alucinação não importa nesse momento, né? O que importa nesse momento é salvar o paciente que estou pensando em diminuir a dispneia e cortar a depressão respiratória. É aí que entra a naloxona, que é um antagonista de receptor opioide. Então, mais uma vez, eu terei nesta região aqui um agonista lutando contra um antagonista. Antagonismo competitivo reversível. Vai vencer esta luta quem estiver em maior concentração. E aí, a história, o pensamento é o mesmo. Um paciente que saiu do quadro de crise, desse risco de depressão respiratória, ele não terá alta imediata, porque ele pode ainda ter essa substância acumulada no organismo. Então, por precaução, normalmente se esperam 72 horas para liberar esse paciente. Tá? Então, aqui um caso clássico também de ambiente hospitalar, onde eu tenho um paciente aqui com problema respiratório, mas no caso agora não é por uma sobrecarga do parasimpático. Esse tipo de evento aconteceu com um jovem que é dependente químico, mas poderia muito bem acontecer também dentro do hospital em pacientes que estão com câncer, fazendo tratamento com quimioterápicos e estão também recebendo altas doses de opioides para promover um efeito de analgesia e amenizar o sofrimento desse paciente. De onde vem essa analgesia, esse mecanismo? É esse mecanismo aqui, é o agonista opioide, que vai fazer todo esse mecanismo de inibição, onde vai reduzir a carga positiva no líquido, vai reduzir o potencial de ação,
e isso, consequentemente, promove um quadro de analgesia. Tá? Só que o paciente que está com câncer está tomando uma dose tão alta desses opioides que ele pode começar a entrar nesse risco aqui. Então, o que normalmente os oncologistas fazem com os pacientes quando internam que estão com câncer e sabem que vai ter que usar opioide. Eles começam com uma dose baixa e aí eles vão escalonando, eles gradativamente vão subindo essa dose à medida em que a doença ela vai piorando. Não vai partir da dose máxima, porque a gente sabe que esses medicamentos eles trazem como consequência também a tolerância. Que é a tolerância? É a necessidade de usar uma dose cada vez mais alta para promover o mesmo efeito que eu tinha anteriormente. Então, já para não ter um quadro de tolerância já no início, começa-se com uma dose baixa e essa dose ela vai subindo gradativamente, imaginando que, de repente, a doença ela pode evoluir do ponto de vista negativo aí, e aí a dor desse paciente vai piorar, e aí vai ser necessário aumentar também a dose aí desses opioides. Tá? Então, um exemplo clássico também de ambiente hospitalar. Aqui a gente poderia colocar diversas outras situações, né? Ao invés de ser um dependente químico, esse mesmo paciente com câncer, que está fazendo quimioterapia, mas também está usando morfina para amenizar a dor dele e que está reclamando de muita constipação intestinal. E para fazer constipação intestinal nele, o médico mandou fazer uma lavagem intestinal, por exemplo, lá com um fosfoenema, fazer um enema nele, que é uma solução hiperconcentrada de açúcar, que vai ser aplicada, né, um frasquinho de soro, que vai ter um tubinho, vai ser introduzido via retal, aquele frasco todo vai ser colocado diretamente no intestino. Como é uma solução hiperconcentrada, isso vai estimular o peristaltismo, e aí espera-se que tenha um reflexo da defecação e reverta a constipação intestinal. Tá? Então, isso também é uma clínica de hospital, que é muito comum acontecer com pacientes que estão usando altas doses de opioides. Tá? Então, também é um evento que poderia, aqui dentro dessa situação de opioides, poderíamos trabalhar com várias situações clínicas diferentes dentro aí do ambiente hospitalar. Tá? Então, esse segundo caso aqui mostrando que é importante a gente saber o histórico do indivíduo para associar que a dispneia e a depressão respiratória, neste caso, elas são totalmente diferentes do que nós vimos ali naquele caso anterior. Tá? Alguma dúvida aqui? Não? Então, eu separei aqui um material que tem uma parte aqui de um prontuário de um paciente hospitalar, tá? Para a gente trabalhar aqui também uma outra informação aqui, tá? Então, na parte da receita, lá do prontuário, né? Do prontuário do paciente, apresenta isso aqui. Medicamento número 6, dobutamina, 250 miligramas, para colocar numa bomba de infusão, junto com solução fisiológica. Então, isso aqui vai ficar lá um equipo, né? Que é o que vai junto com o soro que está correndo ali, isso vai ficar correndo na veia do paciente. Vai ser infundido, esse paciente vai estar recebendo essa medicação aqui pela via endovenosa. Tá? Quando eu vejo, se eu estou trabalhando no hospital e se eu sou farmacêutico clínico, uma coisa que é muito importante dentro do hospital é você bater um nome na medicação e saber para que ela serve. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o mecanismo de ação desta medicação? Por quê? Se eu sei para que ela serve, eu sei qual é o mecanismo dela, eu já tenho uma linha de raciocínio clínico. Tá? E dentro do hospital, é mais fácil guardar o nome dos medicamentos do que numa drogaria, porque a quantidade de itens que nós temos numa drogaria é muito maior.
dentro do hospital, existe a padronização da lista dos medicamentos hospitalares. Então, haverá uma linha mais restrita de medicamento. Então, o que eu acho interessante para quem for seguir a linha de farmácia hospitalar e querer fazer clínica no hospital? Entrou no hospital, a primeira coisa que você vai pedir é a lista de todos os medicamentos que a farmácia tem para disponibilizar para uso nos pacientes. E com base nessa lista, você vai estudar para que serve cada um desses medicamentos e qual é o mecanismo de ação base desses medicamentos. Então, por exemplo, dobutamina. A dobutamina, eu sei que ela é um agonista de receptor de membrana beta-1. Isso é a dobutamina. Tá? Então, batendo o olho nela, eu já sei que ela é um agonista beta-1. Então, se ela é um agonista beta-1, eu sei que ela vai atuar diretamente lá no músculo cardíaco. E lá no músculo cardíaco, sobre o beta-1, ela vai acoplar no beta-1 como um agonista, portanto, acopla porque tem afinidade e tem uma eficácia positiva, estimula o receptor e promove uma elevação da força e uma elevação da frequência cardíacas, portanto, vai elevar o débito, que vai jogar a pressão para cima. Então, assim, bom, se eu tenho um paciente que está internado no hospital, que está pela via endovenosa recebendo dobutamina, que é um medicamento exclusivo de âmbito hospitalar, e se essa dobutamina é quem promove aumento da força e da frequência e joga a pressão para cima, eu já posso entender que esse paciente é um cardíaco e que ele está com uma dificuldade de manter a frequência cardíaca dele. Ele está provavelmente aí com risco desse coração entrar em parada, por uma dificuldade na atividade desse músculo cardíaco. Então, o médico está passando essa medicação para ter força e frequência para conseguir promover a ejeção desse volume de sangue. Provavelmente, antes de internar, esse paciente ele pode ter manifestado cansaço, sonolência, baixa linha de raciocínio, e isso se deve pela dificuldade em ejetar o volume de sangue, portanto, eu vou ter menos sangue circulando e menos oxigênio sendo distribuído para áreas periféricas e também para o sistema nervoso central. Então, isso pode causar cansaço, sonolência, letargia no paciente. Então, muitas vezes, uma pessoa que está muito cansada, muito sonolenta, muito letárgica, está sem muito estímulo, e que a gente imagina que seja uma depressão, na verdade, ela pode estar com um grande problema cardíaco. Então, a dobutamina, ela foi colocada para isso, para aumentar essa força e frequência. E aí tem esses outros medicamentos, ó. Metoclopramida endovenosa. A metoclopramida é um antiemético para prevenir náusea e vômito. A amiodarona, ela é um antiarrítmico. Portanto, eu sei que o paciente tem uma arritmia cardíaca, está sendo administrada por uma sonda enteral. Então, esse paciente não está recebendo o medicamento pela via oral. Ele está via sonda recebendo a medicação, porque a amiodarona, ela é na forma de comprimido. Tá? E na forma de comprimido, ela, normalmente, né, os pacientes que estão em casa levam essa medicação para casa para tomar pela via oral. Mas aqui, como o paciente está internado e está sendo tratado pela sonda, então esse paciente é um paciente que não está bem. Tá? Nós temos aqui também o enalapril, que é um inibidor da ECA, portanto, é um antihipertensivo, que também está sendo administrado por sonda. Então, um antiarrítmico e um antihipertensivo. E o carvedilol, que também é administrado por sonda, que ele é um antagonista de receptor alfa-1 e beta não seletivo, que também é administrado por sonda, que também ele é um antihipertensivo. Então, 2 antihipertensivos e um antiarrítmico, tá? E um antiemético, para que todas essas medicações que são sendo administradas por sonda,
elas não sejam eliminadas, que elas possam ser absorvidas. Então, esse paciente deve estar manifestando náusea e vômito, e para prevenir isso, o médico colocou uma metoclopramida, que é um antagonista de receptor D2, da dopamina. Lembra lá da ZGQ e do centro do vômito. Aumento da acetilcolina, aumento da serotonina, aumento da histamina e aumento de dopamina, que promovem náusea e vômito. Quando eu bloqueio qualquer um desses receptores, no caso eu estou bloqueando o receptor da dopamina, que é o receptor D2, eu consigo prevenir ou reduzir náusea e vômito. Tá? E eu sei, então, que é um paciente cardiopata e hipertenso, que tem um problema na ejeção de sangue do músculo cardíaco, por isso ele toma dobutamina, e pacientes que tomam dobutamina não são pacientes que estão em bom estado. Se ele está usando dobutamina porque o problema cardíaco dele é grave, é sério. Então, entrou isso aqui, eu já sei que é grave o problema do paciente. Mais arritmia, mais hipertensão e mais o nitroprussiato, que também está endovenoso. E o nitroprussiato, ele é um vasodilatador coronariano. Um vasodilatador coronariano. Então, provavelmente, esse paciente é um paciente portador também de angina pectoris. O que é angina? É aquela dor no peito, aquele formigamento que o paciente sente do lado esquerdo do braço, né? Por quê? Porque há muita vasoconstrição da artéria coronariana e pouco volume de sangue chegando para o músculo cardíaco. E aí isso começa a trazer dor nessa região do peito e também parestesia, que é formigamento no braço esquerdo. No prontuário do paciente, provavelmente apareça lá. O paciente deu entrada no pronto-socorro com dor na região torácica, parestesia no membro inferior esquerdo, e isso vai sendo relatado numa linguagem totalmente técnica. Tá? E aí vão entrando os medicamentos para tentar reverter cada um desses problemas. Se eu pegar isso aqui e transformar agora aqui, ó, eu vou ter músculo cardíaco, eu tenho aqui cavidade pulmonar, eu tenho artéria coronariana e eu tenho também sistema renal. Se eu enxergar o paciente agora aqui, eu estou vendo o paciente aqui, eu sei que eu vou ter aqui a ação da dobutamina, que é um agonista de receptor beta-1, que está aumentando a força e frequência e está aumentando o volume de sangue, aumentando a ejeção de sangue lá do músculo cardíaco. E, portanto, o que eu espero? Que a quantidade de volume de sangue, que eu tenha mais volume de sangue aqui, Professor, oxigênio também, uma área maior oxigenação sendo distribuída. Tá? Pode falar. essa dobutamina, ela não vai competir com o carvedilol? Vai, então, eu vou entrar nessa questão lá no final também. Tá? Mas vai competir sim. Então, ejetou o sangue, aumentou o oxigênio distribuído, então vai oxigenar melhor áreas periféricas, inclusive lá no sistema nervoso central, eu espero que chegue mais sangue e mais oxigênio. Tá? Eu tenho também o nitroprussiato, que vai estar atuando aqui na artéria coronariana, e ele atua sobre o receptor do óxido nítrico, ele é um agonista de receptor de NO, do óxido nítrico, que vai estimular o receptor e vai promover uma vasodilatação dessa artéria coronariana. Então, vou ter mais volume chegando. Chega mais volume de sangue e ejeta mais volume de sangue. Tá? Então, o nitroprussiato e a dobutamina, elas estão trabalhando em conjunto. Essa manda chegar mais sangue e essa manda sair mais sangue. Tá? Eu tenho aqui a amiodarona, que também vai atuar no músculo cardíaco, onde ela vai promover aqui um bloqueio dos canais de potássio. Isso quem faz é a amiodarona. Então, provavelmente esse paciente está com uma hiperatividade dos canais de potássio, por isso que ele está tendo uma arritmia cardíaca. Vamos bloquear o excesso de canais de potássio que estão abertos e vamos corrigir o ritmo. Então, a amiodarona corrige o ritmo
o nitroprussiato manda mais volume e a dobutamina ejeta mais volume de sangue. E esse volume de sangue para áreas periféricas e também para o sistema nervoso central. Tá? E eu vou ter aqui o enalapril, que eu sei que ele vai chegar até aqui, e ele vai inibir a ECA. Inibindo a ECA, eu sei que eu vou ter menos angiotensina, e eu sei que, como consequência, eu vou ter também menor produção de aldosterona. E com menos aldosterona aqui no rim, eu vou ter menor reabsorção de sódio e de água. Então, grande parte de sódio e água que estavam aqui nos rins e que eram reabsorvidos, porque eles retornavam para a corrente sanguínea e ficavam retidos, agora isso aqui vai estar diminuído, eu não a reabsorvo tanto, então, como consequência, eu vou aumentar a excreção desse sódio e dessa água. Tá? E aí, isso, como consequência, vai reduzir a pressão. O enalapril, então, baixa a pressão. Tá? Então, isso é o que nós vamos enxergar quando eu estou olhando. Então, eu sou um farmacêutico clínico, dei entrada na UTI, que esse é um paciente de UTI. Entrei na UTI. Eu vi os medicamentos que ele tem no prontuário. Bati o olho no paciente e enxerguei isso. É isso que eu estou enxergando nele. Tá? O que a enfermagem vai estar fazendo? Vai estar administrando os medicamentos. E aí vai ter lá, por exemplo, uma bolsa coletora de urina, que vai estar lá com uma sonda uretral conectada aqui no paciente. Aqui vai ter uma bolsa coletora. E vai ter um volume que vai ser medido. O que a enfermagem vai fazer? A cada vez que vai lá, vai ver, tem X ml de urina nessa bolsa e coloca no prontuário. Por que isso é importante? Porque se está urinando pouco, o rim não está funcionando bem, então existe algum problema renal que precisa ser melhorado, porque senão isso pode comprometer todo o sistema cardiovascular renal. Se tem um bom volume de urina, o rim está funcionando bem, então isso é um bom prognóstico. Tá? Então, a enfermagem vai cuidar de de monitorar tudo que o paciente está tendo. Todos os exames, toda a parte de sinais e sintomas, ou se o paciente conseguir falar tudo que ele está falando, vai ser colocado no prontuário. O farmacêutico clínico vai ver os medicamentos, se eles estão cumprindo o papel. Então, se eu tenho o nitroprussiato, que manda mais volume, uma dobutamina, que ejeta mais volume, tá? Então, esse volume tem que chegar em maior quantidade no rim. E se chega em maior quantidade no rim, eu tenho que excretar mais. E aí eu vou entrar nessa pergunta que foi colocada aí, né? Porque eu tenho medicamentos que são contraditórios, né? Porque se eu pensar no carvedilol, o que ele vai fazer? Ali atrás a gente colocou que o carvedilol ele é um antagonista alfa-1 e beta não seletivo. Se ele é um antagonista beta não seletivo, ele vai chegar aqui no beta-1, esse carvedilol, e ele, como antagonista, ele vai bloquear o receptor, que ele vai fazer o contrário da dobutamina. Ele vai reduzir esse poder de ejeção de sangue aqui. Tá? Se eu tenho o enalapril, que é o inibidor da ECA, ele vai interferir no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai diminuir a reabsorção, ele vai aumentar a excreção. Agora, se eu tiver mais volume chegando pela ação do nitroprussiato e da dobutamina, é claro que vai ficar muito mais evidente esse volume excretado. Então, esse carvedilol aqui, ele é um medicamento que, apesar de ele aparecer aqui no prontuário, né, o item 14, veja que eu separei pedaços do prontuário. O que eu tenho aqui? Este é o momento do paciente. Tá? É o momento do paciente, onde ele está recebendo dobutamina. Tá? E aí, depois, esse paciente ele entra num outro momento, onde ele já saiu daquele risco de ter parada cardíaca, e ele entra num outro momento, onde ele está recebendo agora, junto, metoclopramida, amiodarona, nitroprussiato, enalapril e carvedilol. Então, eu separei pedaços do prontuário, onde isto aqui é o momento mais crítico, quando esse paciente entrou no hospital e estava quase em parada cardíaca, e aí foi necessário entrar com dobutamina, que é emergencial, fez o coração dele bombear, tirou a dobutamina, e agora vamos ter os outros medicamentos, que vão controlar o ritmo
que vão mandar mais volume, que vão diminuir a pressão e que agora aqui eu não vou deixar ter tanta taquicardia, que é um outro momento, tá? Então, são momentos diferentes aqui no paciente dentro do hospital. Aqui, provavelmente, quando ele entrou na emergência e foi para a UTI. Aqui ele ainda está na UTI, mas junto com isso aqui não tem a dobutamina. Ele já está numa outra fase do problema dele, tá? Recebendo agora os medicamentos antihipertensivos, corrigindo o ritmo cardíaco e também promovendo aí uma vasodilatação dessa região coronariana aí, tá? Então, esse terceiro caso também é um caso bem típico aí de paciente hospitalar, é um caso clínico que nós até na drogaria podemos encontrar amiodarona, né, pela via oral, enalapril, carvedilol, mas nós não vamos encontrar dobutamina, metoclopramida endovenosa não vamos encontrar, nitroprussiato endovenoso também não vamos encontrar. Então, isso é típico de paciente de âmbito aí hospitalar, tá? Então, eu abro espaço agora, então, para ver se alguém aí tem alguma dúvida, alguma pergunta aí para fazer. Vai ficar à vontade. Não? Tudo certo? Beleza. Então, se não temos dúvidas, então estou finalizando a aula de hoje aqui. E aí nós seguimos ainda nessa parte de hospitalar nas próximas aulas, tá? Até o final aí do semestre, agora só pacientes com casos clínicos hospitalares, tá bom? Na semana que vem eu vou também comentar sobre os trabalhos, tá? Que vocês entregaram, tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Boa semana para todos. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite. Alô, professor, boa noite. Boa noite.